Há alguns anos, a Guiana era um dos países mais pobres da América do Sul, mas algo surpreendente está acontecendo. Entre as antigas avenidas coloniais e as catedrais de madeira em ruínas, está ocorrendo uma transformação que poucos poderiam prever. As ruas que antes eram tranquilas, agora já dão os primeiros sinais de um incrível boom econômico. Os frenéticos canteiros de obras estão lotados, guindastes dominam os novos portos recém-construídos e planos grandiosos de infraestrutura estão a todo vapor. Além disso, um grande aumento de investimentos no sistema de saúde e educação tem como objetivo torná-los os melhores da região. Em apenas alguns anos, é esperado que milhares de pessoas saiam da pobreza. Tudo isso está sendo financiado por um tsunami sem precedentes de crescimento econômico. A economia da Guiana cresceu a uma taxa impressionante de 57,8% em 2022, superando todos os outros países do mundo. Em apenas 5 anos, a Guiana planeja se tornar o país mais rico da América do Sul, com um PIB per capita projetado comparável ao da Itália. No entanto, tudo isso é algo novo e surpreendente para a Guiana, que é historicamente conhecida por fracassos econômicos. É fato que há alguns anos atrás, ela era um dos países mais subdesenvolvidos e estagnados da América do Sul, com uma taxa de desemprego altíssima e quase metade da população vivendo na pobreza. A educação, saúde e infraestrutura eram praticamente inexistentes, resultado de décadas de negligência de seus governantes. O povo da Guiana sofreu terrivelmente e uma mudança parecia improvável de acontecer. Então, com tudo o que está acontecendo atualmente na Guiana, algumas perguntas vêm à mente. Por que a Guiana era tão pobre? Como ela está se desenvolvendo de maneira incrivelmente rápida? É possível que a Guiana se torne o país mais rico da América do Sul em apenas 5 anos? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Enquanto os exploradores espanhóis corriam para explorar a maior parte da América do Sul no século XVI, eles ignoraram a região conhecida na época como a Costa Selvagem, abrindo assim caminho para que os holandeses fossem os primeiros europeus a estabelecerem colônias no local que hoje compõe a nação moderna da Guiana. Logo foi percebido que os lodaçais costeiros e os vastos estuários eram ideais para o cultivo de cana-de-açúcar. Mas havia um problema. Para alimentar a expansão da indústria era necessária uma grande mão de obra. Então milhares de escravos africanos começaram a ser importados a cada ano, atingindo em 1833 o pico de mais de 100 mil escravos ativos, o que correspondia a 60% da população inteira da colônia. Nesse ponto, a Guiana já era uma colônia do Império Britânico, e a indústria açucareira dominada por escravos representava uma grande parte da economia guianesa, o que se tornou um grande problema com a abolição da escravidão em todas as colônias britânicas, que aconteceu em 1838. Diante da iminente falta de mão de obra e uma possível extinção de sua indústria, os proprietários de plantações de cana-de-açúcar da Guiana se viram obrigados a começar a procurar em outros lugares mão de obra para suprir as suas necessidades. Como solução, eles passaram a empregar servos contratados de outras colônias britânicas, onde na sua maioria acabou sendo da Índia. Esses servos eram contratados para trabalhar por um período de 5 anos em troca de comida, moradia e uma passagem só de ida para a colônia. Para se ter uma ideia, do fim da escravidão até 1917, quase 1/4 milhão de servos indianos foram contratados e trazidos para a Guiana Britânica. É por isso que hoje a Guiana é amplamente dividida entre 2 grupos étnicos dominantes, os indo-guianeses, que ainda trabalham na agricultura nas regiões rurais, e os afro-guianeses, que compõem a maior parte da população urbana do país. À medida que o século XX começou, a Guiana começou a explorar um novo recurso, a bauxita, que foi encontrado em abundância na Guiana. Até a década de 1960, apesar de ser uma nação relativamente pequena, tornou-se o 4º maior produtor de bauxita do mundo. No entanto, com sua dependência excessiva de exportações de recursos naturais, juntamente com seu status de colônia, a Guiana via sua vasta riqueza de recursos
serem exploradas sem ver melhorias substanciais na qualidade de vida de sua população. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrava em uma nova era de descolonização. Com isso, o povo da Guiana esperava poder finalmente tomar o destino em suas próprias mãos. Em 1953, a Guiana obteve o sufrágio universal do governo colonial, ou seja, o direito de votar e ser votado de todos os cidadãos elegíveis. Na sua primeira eleição, Chad Jagan, que era amplamente visto como muito comunista, tornou-se presidente e ministro da Agricultura do governo. Mas 5 meses depois, os britânicos cancelaram a Constituição e enviaram soldados declarando que Jagan planejava fazer da Guiana um estado comunista. Ao mesmo tempo, o Partido Popular Progressista, PPP, pelo qual Jagan concorreu às eleições, se dividiu em 2 linhas étnicas, com Forbes Brugman formando outro partido, o Congresso Nacional do Povo, PNC, dominado pelos afro-guianeses. Isso incitou violentos distúrbios étnicos que dividiram ainda mais a população. Nesse período foram novamente permitidas eleições em 1957 e 1961, com o partido de Jagan vencendo as 2 eleições e Chad Jagan se tornando o primeiro primeiro-ministro da Guiana Britânica. Mas em 1966, com o apoio dos Estados Unidos, o PNC, que era considerado menos comunista, combinado com uma eleição que não foi considerada justa, Forbes Brugman chegou ao poder e levou a Guiana à tão sonhada independência. Mas isso não resolveu em nada os problemas econômicos. À medida que a Guiana ganhava independência política, ficava cada vez mais longe de ser independente economicamente. A maioria das decisões econômicas substanciais continuava sendo tomada por pessoas em outros países, já que uma grande porcentagem da economia era controlada por grandes empresas estrangeiras. Por exemplo, a empresa britânica Booker Macnair controlava 85% da produção de açúcar da nação e representava 1/3 de sua economia. Apenas 2 empresas americanas e canadenses que faziam a exploração da bauxita, que era outro grande componente de sua economia, arrecadaram um adicional de 45% das receitas de exportação da nação. Para muitos guianeses, essas empresas não apenas exploravam os recursos da nação, mas também bloqueavam ativamente o desenvolvimento da nação devido à sua influência avassaladora sobre a economia. Em 1970, apesar do que os Estados Unidos e o Reino Unido esperavam, Forbes Brugman concordou em proclamar a Guiana como uma república cooperativa socialista. Isso significava que o governo exigiria pelo menos 51% de propriedade em qualquer empreendimento comercial. Na teoria, isso limitaria a dominação estrangeira da economia, mas na prática não foi isso que aconteceu. As empresas estrangeiras zombaram da ideia de propriedade compartilhada e se recusaram a cumprir os requisitos. Como medida, nos anos seguintes, o governo nacionalizou todas as principais empresas estrangeiras, eventualmente tendo controle direto sobre 80% da economia. Inicialmente parecia que esses esforços haviam funcionado, pois com os preços mundiais elevados do açúcar e da bauxita, houve um crescimento econômico, o que permitiu que o governo aumentasse os seus gastos. No entanto, no início da década de 1980, os preços favoráveis das commodities que sustentavam a economia guianesa começaram a diminuir de maneira drástica. Apesar disso, o governo continuou aumentando os gastos em vez de diminuí-los, optando por assumir dívidas internacionais para financiar esses gastos elevados. Além disso, como o governo havia nacionalizado as principais corporações, ele acabou perdendo as equipes de gestão estrangeira qualificadas e os investimentos necessários para manter as principais indústrias. Como era de se esperar, o resultado disso tudo foi desastroso. A produção de bauxita, açúcar e arroz, que representava a grande maioria da economia e das receitas em moeda estrangeira, declinou de maneira significativa e a economia encolheu drasticamente. Mas não parou por aí. O governo, em vez de abordar as questões fundamentais, assumiu ainda mais dívidas e teve que impor controles rigorosos sobre o fluxo de moeda para evitar uma crise financeira.
O governo acumulou tantas dívidas que ultrapassou em mais de 6 vezes o PIB. Além disso, o pouco dinheiro que restava para serem investidos em infraestrutura, saúde e educação foram desviados, piorando ainda mais os padrões de vida da nação e tornando impossível a perspectiva de pagamento das dívidas no futuro. As condições eram tão ruins que no final do ano de 1981, 72 mil ou 1/10 da população inteira da Guiana tinha fugido do país. No final da década de 1980, com a iminência da falência e uma grande pressão internacional e doméstica, o governo implementou um ambicioso programa de recuperação econômica que desmantelou a economia socialista e privatizou grandes indústrias estatais. Junto com medidas de austeridade que foram apoiadas pelo FMI, o país conseguiu evitar o desastre. Um ponto importante que permitiu que essas reformas acontecessem foi a morte de Forbes Bruggen em 1985, que por décadas governou com poder quase absoluto, se recusando a admitir as falhas de sua república cooperativa e permitindo que a situação saísse do controle. Em 1992, com novas eleições, essas consideradas justas por observadores internacionais levaram novamente o indo-guianense Chad Jagan ao poder, e dessa vez era a favor da democratização e reforma econômica, ao contrário de algumas décadas antes. A Guiana teve um crescimento modesto e a situação econômica precária havia se estabilizado. Mas o que se seguiu estava longe de ser o ideal para que a economia pudesse crescer. O governo indo-guianese e seus 23 anos de governo estavam afundados em nepotismo e corrupção e permitiram que o contrabando e o crime organizado se espalhassem no país. A infraestrutura, a educação e a saúde continuaram a ser negligenciadas, junto com a ainda excessiva dependência de exportações de matérias-primas, restringiu o desenvolvimento. Para deixar ainda pior a situação que já era caótica, a política amarga e polarizada étnica continuou a piorar, minando a estabilidade e a eficácia de todo o sistema. Com todos esses problemas, em meados da década de 2010, a Guiana era considerado o terceiro país mais pobre da América do Sul, com 40% da sua população vivendo na pobreza e a maior taxa de suicídio do mundo. Parecia impossível a Guiana sair dessa situação e resolver todos os problemas que afligiam sua população por décadas. Mas em 2015, uma grande descoberta foi feita e mudou o destino da Guiana. Após 80 anos de especulação e 7 anos de perfuração exploratória, a ExxonMobil descobriu sobre a plataforma costeira da Guiana um oceano literal de petróleo. A quantidade de petróleo descoberta na região foi tão grande que representa 2/3 das descobertas totais de petróleo do mundo nos últimos 7 anos. A Guiana passou de reservas estimadas de petróleo zero para 11,2 bilhões de barris, que hoje é avaliado em quase $1 trilhão. Apesar dessa descoberta ter acontecido em 2015, a produção começou apenas no final de 2019. Na medida que a produção de petróleo e o investimento estrangeiro aumentam, já foi possível notar que a economia da Guiana começou a crescer. E a expectativa é que até 2027 a Guiana deverá produzir mais de 1 milhão de barris por dia, tornando-se o maior produtor de petróleo per capita do mundo, superando em muito as produções da Arábia Saudita, Noruega, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. Desde o início da produção, a Guiana registrou taxas de crescimento de 43,5% e 57,8% na sua economia, o que é de longe o crescimento mais rápido de uma nação nos últimos 3 anos. Com essa perspectiva, é possível que até 2027 a Guiana receberá até $10 bilhões por ano em receitas de petróleo e tenha um PIB per capita de $35 mil, o que a colocaria no mesmo nível da Itália. E não para por aí. Segundo algumas estimativas, o total de receitas que o governo receberá até 2035 é de $157 bilhões, o que equivale a quase $200 mil por cidadão. Agora talvez você esteja pensando, com essa quantidade impressionante de dinheiro, é possível que a Guiana resolva todos os seus problemas econômicos. O que em teoria é possível,
e é o que os guianeses têm a esperança de que realmente aconteça, especialmente diante das severas dificuldades que tiveram de suportar ao longo do último meio século. No entanto, outros temem que o dinheiro nunca chegue até o cidadão comum, ou pior ainda, que a nação realmente desmorone devido à riqueza excessiva muito rapidamente. Sabemos bem que isso é possível acontecer, e a Guiana tem o exemplo de sua vizinha Venezuela. É fato que a Venezuela mostrou da pior forma como que uma grande quantidade de petróleo pode ser desastrosa para uma nação. A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do planeta, já foi a terceira nação mais rica do mundo, e hoje compete com o Haiti para ser a nação mais pobre do hemisfério ocidental. O que aconteceu com a Venezuela é chamado de maldição dos recursos. Temos até um vídeo aqui no canal onde é explicado o que é a maldição dos recursos. O link está na descrição do vídeo e aparecendo no card na parte superior desse vídeo. Mas, o que a Guiana está fazendo para evitar trilhar o mesmo caminho de sua vizinha? Como a Guiana planeja ficar insanamente rica em apenas 5 anos? A Guiana viu de perto a Venezuela entrar em um colapso econômico ao longo dos últimos 50 anos. Por isso, vem implementando algumas medidas. A nação está tomando iniciativas para evitar a maldição dos recursos. Por exemplo, o governo está procurando estabelecer um fundo soberano, assim como fez a Noruega. O objetivo desse fundo é investir as receitas do petróleo no exterior, em investimentos de longo prazo e seguros, para garantir que a riqueza do petróleo não cause uma inflação descontrolada ou gastos irresponsáveis. Além disso, a Guiana está trabalhando para diversificar sua economia e desenvolver setores além do petróleo. Isso inclui investimentos significativos em infraestrutura, como rodovias, portos e aeroportos, para melhorar a conectividade e atrair investimentos em outros setores, como turismo, agricultura, manufatura e tecnologia. A educação e o treinamento de mão de obra também estão sendo priorizados para desenvolver habilidades necessárias além da indústria do petróleo. A Guiana também está trabalhando para fortalecer suas instituições governamentais e melhorar a transparência. Como medida, eles assinaram um acordo de parceria com a Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas, que visa garantir que os recursos do petróleo sejam gerenciados de maneira transparente e que os cidadãos tenham acesso às informações sobre as receitas do petróleo. Além disso, o governo está trabalhando para fortalecer a supervisão e regulamentação do setor petrolífero, para garantir que as empresas operem de maneira responsável e que a Guiana obtenha uma parte justa das receitas. A Guiana também está buscando parcerias internacionais e assistência técnica para garantir que sua exploração de petróleo seja realizada de maneira sustentável e responsável. Em resumo, a Guiana está tomando uma abordagem cuidadosa e estratégica para evitar os desafios que geralmente acompanham a riqueza repentina de recursos naturais. No entanto, apenas o tempo dirá se esses esforços serão bem-sucedidos e se a Guiana realmente se tornará o país mais rico da América do Sul em apenas 5 anos. Mas, até agora, a nação parece estar no caminho certo para alcançar seu objetivo de se tornar uma nação incrivelmente rica. Agora me diga nos comentários a sua opinião. Você acredita que a Guiana vai conseguir se tornar a nação mais rica da América do Sul em tão pouco tempo? Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.